Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Olá! No programa Instinto Materno de hoje vamos falar sobre a teoria da esterogestação. Sobre esse assunto conversamos com a Mariana, mãe do Vitor Hugo e da Ana Cecília, e com Silvia, terapeuta e mãe da Manuela. Eu sou a Aline Worme e esse é o Instinto Materno. Recebo com muito carinho aqui no estúdio Mariana e Silvia para conversar com a gente sobre a teoria da esterogestação. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Mariana, o que é a teoria da esterogestação? A teoria da esterogestação foi criada pelo Dr. Harvey Karp, americano, e onde ele estuda, através da neurociência, que os bebês humanos, eles nascem com o desenvolvimento neural pouco desenvolvido. Então a gente tem o cérebro muito grande dentro da barriga, então por isso a gente precisa nascer antes para conseguir passar pela pelve da mãe. Analisando isso, dá para a gente fazer uma comparação bem simples, que os outros mamíferos, quando nascem, já nascem e saem caminhando, né? Uhum. Cavalo, vaca, né? Girafa. Já nascem, inclusive a gente vê em vídeo, eles já nascem, a mãe vai lá, lambe e ele já sai caminhando. E o bebê humano não. Igualmente o canguru, eles precisam, depois de nascer, serem cuidados como se fosse dentro do útero, para conseguir ter esse desenvolvimento neural e conseguir se desenvolver até conseguir andar. E o que é então? Por que precisa se manter dentro do útero mesmo depois de ter nascido? Essa é a teoria, que o bebê quando nasce, até os 9 meses, ele não tem consciência que ele está separado da mãe. Então ele acha que a mãe e ele são um corpo só. Então ele precisa ser embalado, ele precisa ter o som do chiado, do ruído branco, da TV, aquele canal que não funciona, ele precisa ser balançado. E se a gente for pensar, o bebê que estava dentro do útero, ele estava todo espremidinho, sendo encostado pelas paredes uterinas, né? Então ele estava o tempo inteiro tendo contato, ele estava o tempo inteiro dentro da barriga da mãe, andando com a mãe fazendo todas as atividades diárias. Embalado, né? Embalado. O som da placenta, o som do coração, o som do intestino da mãe, eram sons cotidianos para aquela criança. E daí, quando a criança nasce, né? Hoje, numa sociedade ocidental, o que a gente quer fazer? A gente quer deixar a criança esticada num berço, reta, em silêncio. E por isso que a criança reage com o choro, que é uma forma de comunicação de dizer, não tá legal, né? Assim eu não consigo me desenvolver corretamente. Então, a teoria da esterogestação, o Karp, ele fala muito nos 5 S's, que são em inglês, mas seria basicamente balançar a criança, enrolar a criança, quando os antigos falam de pegar um coeiro e fazer um charutinho, um embrulhinho da criança, né? Eu, por exemplo, ficava até um pouco chocada de espremer tanta criança, mas eles gostam de ficar espremidinhos, de fazer o som do chiado branco, do né? Inclusive as mães geralmente têm esse instinto já, de quando a criança começa a chorar, começar como se estivesse pedindo silêncio para a criança, mas na realidade é uma imitação do som da placenta, né? Ou ligar o secador de cabelo. Ligar o secador de cabelo, máquina o aspirador de pó, o canal não funcionando na televisão, né? Tudo isso funciona muito. E também a sucção, que é de extrema importância. A criança, ela precisa ter sucção. E de preferência que seja no peito. Então, quando tem uns comentários muito errôneos, quando as pessoas dizem, mas a criança está fazendo de chupeta o meu peito. Que ótimo, então, que ele está fazendo de chupeta, porque isso é excelente para o desenvolvimento, né, neural dele
para ele ter um bom desenvolvimento, para ele conseguir caminhar, para ele ser um indivíduo que teve um bom desenvolvimento na primeira infância. Para entender que o mundo está acolhendo ele, né? Não como se ele estivesse sendo gestado ainda, para ter esse desenvolvimento cerebral, né? Assim como os outros mamíferos. Na realidade, o Carpe ele é muito fatídico quando ele diz que o ser humano ele precisaria, na realidade, nascer 9 meses depois do que ele nasce, né? Mas por que não pode? Porque realmente não ia conseguir passar pela pelve. Porque se a gente pegar uma cabeça de um recém-nascido com um perímetro cefálico de 35 e uma criança de 9 meses, a cabeça é bem maior. Não ia conseguir passar, né? Então, o que acontece? A gente tem o bebê e quer deixar ele lá. Ele que se vire sozinho. No máximo, a gente dá mamar e nina, né? Troca a fralda, ainda dizem, você tá com a fralda limpa, tá com a barriguinha cheia, por que tá chorando? Porque precisa ser cuidado. Precisa ainda estar dentro do útero, né? E uma coisa bem bacana é o uso do sling nesse período. Vamos comparar mesmo com a mãe canguru, que o bebê canguru nasce, não tem esse desenvolvimento ainda, mas ela não larga ele lá num berço ou no chão, no matinho lá e agora vamos esperar você se desenvolver. Não, ela tem a bolsinha aqui na frente e a criancinha, o bebezinho canguru só sai lá para comer, para olhar e ele fica ali até ele ter o desenvolvimento completo. E o bebê humano também precisa disso tudo. Por isso que é bom o uso do sling, né? Quanto isso, uma vez a gente já conversou, né, Silvia, sobre o uso do sling. Você é fisioterapeuta, né? Ele dá displasia do quadril, o pessoal tem muito medo disso, né? Na verdade, existem muitos carregadores hoje no mercado. E é muito importante a gente olhar o carregador que deixa a criança como se ela estivesse sentadinha aqui na barriga da mãe. Não com a perninha caída. Não deixar a criança, o carregador segurar a criança pelo meio da perna, né? Ele tem que proporcionar quase como uma cadeirinha para a criança. Se a criança fica com as perninhas caídas, ela está apoiando na pelve e daí possibilita esse desencaixe do quadril. Então, é muito importante quando a gente vai comprar o sling ou quando a gente vai buscar um carregador, um canguru, alguma coisa assim, é olhar a forma com que a criança está sentada nele, né? E sempre a criança de frente para a mãe. A criança só vai ficar de frente para o mundo depois de algum tempo, 5, 6 meses, aí sim você começa a colocar ela de frente para o mundo para ver o que está passando ali na frente. Mas o ideal é barriguinha com barriguinha, né? A mãe com a criança virada para ela também. Para ela, né? Pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o centro médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Dicas de instinto materno para amarrar o cabelo em casa. Faça um rabo de cavalo simples no topo da cabeça. Em seguida, faça um rabo de cavalo na parte de baixo da cabeça. Torça o rabo de cavalo de cima para a parte de baixo e o rabo de cavalo de baixo, torça ele para a parte de cima. Assim, teremos um coque simples, porém muito bonito para ir em festas, para aqueles momentos em que nós, mães, não conseguimos nos arrumar no salão. As dicas de instinto materno para arrumar o cabelo em casa são um oferecimento de Salão Miss Belly. Você sempre linda e na moda. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo.
Pessoal, voltando do intervalo, vamos falar um pouco sobre os aspectos psicológicos que permeiam a esterogestação. E aí, Silvia, o que a gente pode fazer? Porque a mãe cansa bastante nesse período, né? A Mari, que já foi mãe, entende, né? Então, o sling, ele proporciona uma coisa que é o pai participar também, né? Não tem nada de errado em um pai colocar o sling e praticar a esterogestação também. E isso cria um elo da criança com o pai muito bom também. E sem contar que enquanto a mãe está ali fazendo alguma coisa, ela está com os braços livres, a coluna dela está melhor e ela se sente melhor mesmo, da criança não estar chorando tanto, da criança não estar demandando tanto contato, porque a criança está ali pertinho, né? A gente realmente vive numa sociedade onde quando você começa a dar colo para a criança, eles já começam a reclamar que a criança vai ficar manheira, que vai ficar Que vai estragar a criança, acostumada, né? vai estragar, que vai ser ruim, que não vai ter força nas pernas para andar depois, Sim. nem nada disso. Mas o bebê, ele realmente demanda de cuidado. Se não fosse assim, ele nasceria realmente mais Que nem tarde. a Mariana já tinha falado, ele já Isso. seria maior, Aham. né? Então, assim, colo não estraga. Colo, ele realmente passa para a criança segurança, que é essencial, que é o que toda mãe gostaria que seus filhos tivessem. Então, ele percebe assim, eu tô seguro, eu tô num ambiente protegido, eu sei que eu tenho a minha mãe aqui perto de mim, e isso proporciona sono melhor, acalma a cólica, que não é bem a cólica hoje. A gente, vamos falar sobre a cólica a gente também, já né? sabe disso. Então, assim, isso acaba acalmando muita angústia que essa criança tem por ter ficado lá longe, no silêncio. Que Né? ela só quer ficar junto, Exato. né? Tem mães que proíbem até do celular tocar, né, dentro da casa. Não, deixa fica a casa silencioso. inteira Em fechada, em silêncio, silêncio, tudo Silêncio. escuro. E isso é desesperador para uma criança que está num ambiente muito barulhento mesmo. Porque ela ouve a voz, ela ouve o intestino, como a Mari falou, ela ouve tudo que está acontecendo. E de um dia para o outro ela sai do quentinho, do barulhento, do embalo, para um lugar frio, com luz muito forte e um silêncio aterrorizador. Então isso é ruim para a criança mesmo. Então, assim, o benefício psicológico do sling, da esterogestação, é realmente proporcionar uma criança segura para o mundo e uma criança que depois, a hora que ela vai se sentir pronta até mais cedo para explorar, para ir, porque ela é muito segura, e ela não vai ser aquela criança que vai falar assim, é melhor que eu seja muito independente dos meus pais, porque eu não tenho mesmo. Então, eu tenho que me virar sozinho. Então, ela não vai desmamar antes da hora, porque ela não precisa ser independente dessa mãe. Ela não vai ser aquela criança que vai muito cedo, muito precoce para as coisas, porque ela sabe que ela pode. E isso não é atraso. Isso é cumprir todas as etapas de um desenvolvimento no desenvolvimento normal, né? Porque Exato. o pessoal tem medo, né? Ah, vai ficar muito tempo no colo, vai criar um filho muito dependente, né, Mariana? É bem pelo contrário. Sim, a Mariana é mãe de 2 crianças lindas, né? E aí, os seus filhos ficaram no seu colo até os 5 anos? Então, eu pratiquei o attachment parenting, né, a teoria da esterogestação com os dois. O Vitor eu tive um pouco de receio no início, porque eu não tinha conhecimento realmente, nunca havia ouvido falar. E quando eu tive contato com o livro O Bebê Mais Feliz do Pedaço, do Harvey Karp, tudo aquilo que estava dentro do meu coração, que eu tinha vontade de fazer, mas que por pressão social, às vezes da minha mãe, às vezes da minha sogra, às vezes de outras amigas que tinham filhos, falavam assim, mas você dá o peito toda hora, você fica balançando, daí só vai dormir sendo balançado, ou você fica carregando no sling, né? E a criança não vai ficar com problema na perna, é bem isso. Não, mas é engraçado porque, assim, durante a gestação, a Silvia tá grávida, né? Então, eles estão o tempo todo embalados, igual você falou, com contato. Então, se você sair e não embalar, para eles é difícil isso, Exato. entender essa questão, E né? eu tinha vergonha de, por exemplo, em alguns lugares públicos, quando o Vitor começava a chorar, a reclamar, eu tinha vergonha de logo pegar no colo e começar a embalar para acalmar, dar o peito, porque o que as outras pessoas iam dizer, né? Ah, tá mimando. E quando eu li o livro, eu disse assim, nossa, finalmente eu tenho o aval de realmente praticar isso. E, gente, foi outra criança. Outra criança. E com a Ana Cecília, eu costumo dizer assim, muitas amigas que tinham filho também junto comigo com a Ana Cecília falavam assim, ai, tem muita cólica, eu preciso não sei o quê.